Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E, queridos, hoje eu quero convidar vocês para falarmos sobre um assunto muito importante, um pecado que muitas vezes nós não falamos, não discutimos, mas que quase sempre incorremos nele. Ele é um pecado muito sedutor, ele é um pecado que facilita a vida de muitas pessoas e por isso ele está presente em um número muito grande de pessoas. Mas assim como todo pecado, ele é um pecado que destrói a vida das pessoas. Eu quero convidar você para falarmos hoje sobre a autocomiseração, né? E a autocomiseração, ela, na verdade, ela começa com uma comiseração, que é a ideia de achar que nós somos coitadinhos, né? De sentir pena de nós mesmos, ficar ali pensando que nós temos menos do que merecíamos, que as pessoas não nos dão a atenção que nós merecíamos receber, que o ambiente onde nós estamos inseridos não dá o valor que nós deveríamos ter, e isso vai empurrando-nos para uma autocomiseração. A autocomiseração, ela tem um papel nas teorias de conspiração, né? Então, assim, tanto de um lado quanto do outro, as pessoas estão utilizando-se deste pecado, da vitimização, para tirar proveito. E o reflexo disso são as coisas mais bizarras que nós temos visto acontecer, tanto na política, quanto no meio religioso, quanto no meio profissional. A autocomiseração, ela traz, de fato, uma grande tragédia para a vida das pessoas. O John Piper vai dizer que a autocomiseração, ela é o outro lado da moeda da vanglória. É muito chato ficar perto de alguém que se vangloria o tempo todo, né? É muito chato ficar perto de alguém que se diz sabe tudo o tempo todo e que é bom em tudo o tempo todo. Não é chato? Agora, pense que ficar do lado de alguém tomado pelo pecado da autocomiseração é tão terrível quanto ficar perto de alguém tomado pelo pecado da vanglória. Então, olha só, a vanglória é a resposta do orgulhoso ao sucesso, a resposta do orgulho ao sucesso. A autocomiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz, mereço ser admirado, pois alcancei muito. A autocomiseração diz, mereço ser admirado, pois sofri tanto. Olha só as ideias. A vanglória, ela é a voz do orgulho no coração dos fortes, e a autocomiseração é a voz do orgulho no coração dos fracos. A vanglória aparenta autossuficiência, a autocomiseração aparenta altruísmo, mas não é um altruísmo verdadeiro, não é mesmo? Geralmente a vanglória, ela é evidente, mas a autocomiseração, ela é um pouco mais sutil, porque ela pode ser disfarçada. As pessoas se disfarçam na autocomiseração. Elas dão a ideia de que são pessoas que ajudam, que são pessoas que fazem, mas por dentro elas são pessoas que esperam mais do que o ambiente pode oferecer. E isso também é um orgulho. Isso também é algo que não é bom. A autocomiseração é um pecado perigoso, enganoso, que endurece o coração das pessoas, que endurece o nosso coração. Ele é um amortecedor espiritual que estrangula a nossa fé, ele suga a nossa esperança, ele mata a nossa alegria, ele sufoca o amor que nós deveríamos sentir por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta e por Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, a quem nós deveríamos amar sobre todas as coisas. A autocomiseração alimenta a raiva. A autocomiseração rouba qualquer desejo de servirmos aos outros. Ele é um pecado que alimenta outros pecados. Uma pessoa que se autocomisera, ela acredita que ela pode praticar outros pecados, porque ela é alguém que não recebe o pagamento devido pelo tanto que ela já fez, pelo tanto que ela já serviu. E aí, isso acaba sendo empurrado para outros pecados. Pecados como fofoca, difamação, abuso de substâncias ilícitas, pornografia, consumo de entretenimento, fica lá o dia todo vendo televisão porque merece, né? Enquanto isso, a casa, os filhos, o marido, está todo mundo perdido, sem comida, sem cuidado, sem atenção, mas a pessoa fica o dia todo na frente da televisão porque ela merece, afinal ela sofreu tanto durante aquela semana, né?
Outras vezes, abandona-se um estilo de vida de adoração a Deus, porque não vou adorar a Deus porque eu já sofri tanto. Se Deus quisesse que eu o adorasse, deveria ter me ajudado, me socorrido melhor naquelas situações. Então veja que a autocomiseração, ela empurra as pessoas para pecados piores. Mas já que nós descobrimos um pouco sobre a autocomiseração, como resistir a esse pecado da autocomiseração? Como escapar desse pecado? Como enfrentar esse pecado? Olha, a única alternativa que nós temos é olhar para o céu, olhar para o alto. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos olhar para Cristo e entender que as nossas feridas, os nossos problemas, as nossas crises, elas na verdade são oportunidades para vivermos um pouco daquilo que Cristo viveu. E precisamos observar a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Um outro texto que nos chama muita atenção e nós temos esta ideia, está lá em 1 Pedro capítulo 4, verso número 13, que diz assim, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Olha só, então está sofrendo, está lutando, está chorando, alegre-se, porque Cristo sofreu por nós primeiramente. Então essa é uma grande oportunidade de enfrentarmos essas crises e então, olhando para Cristo, continuarmos glorificando a Deus. Precisamos olhar para a palavra de Deus, precisamos encontrar na palavra de Deus socorro, compreendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E o verso 29 vai dizer que o propósito de Deus é nos tornar parecidos com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Logo, precisamos então encarar todas as situações da vida, observando o que Deus está querendo fazer por nós. Por isso, evite, fuja da autocomiseração, porque ele é um pecado sedutor, mas que vai te empurrar para muitos outros pecados. A única forma de combater a toxicidade e veneno da autocomiseração, que encolhe a alma e apodrece o coração, é olhar para fora de si mesmo. Ao invés de alimentar mágoas, guardar rancor por causa do orgulho ferido, é necessário se rebaixar para cuidar das necessidades dos outros e servir com alegria aos outros e, em primeiro lugar, a Deus em Cristo Jesus. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!